Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre governança dentro de indicadores fundamentalistas. Então a gente está utilizando aqui os indicadores fundamentalistas para identificar se uma empresa ela é boa ou ruim relacionada à sua performance, rentabilidade, endividamento e outros aspectos. Um dos fatores interessantes é a governança. Afinal, o que seria a governança? A governança ela vai auxiliar na proteção do acionista, porque a governança a gente entende o quê? Vamos pensar assim, o quanto que os gestores são honestos, tá? O quanto que os gestores são bons, é basicamente isso. Então, é muito interessante nós investimos em empresas onde a gente sabe que a governança é boa, tá? E como que a gente consegue avaliar isso? O free float ele não é um aspecto diretamente associado à governança, mas a gente pode trazer ele aqui como um aspecto interessante de analisar, mas não é nada, como que eu digo assim, não é um filtro que, se tem um free float muito baixo eu não vou investir nessa empresa. Não é isso. Mas um free float ele pode representar ali esses aspectos relacionados à governança. Por quê? O que seria o free float, primeiramente? É a porcentagem de ações em circulação. O que isso quer dizer? Quando a gente vai lá e compra ações, a gente tem uma porcentagem de ações que está sendo circulada. Uma porcentagem de ações que a gente consegue negociar lá na nossa corretora, tá? Porque algumas outras ações elas vão estar retidas em tesouraria na empresa, que é usada para remunerar diretores, por exemplo. A gente vai ter ações que os donos da empresa, eles mantêm elas ali, elas não estão em circulação. Então, o free float, ele representa isso. O quanto de ações que eu, como investidor, vou acessar ali a minha corretora, eu vou conseguir comprar. Então, quanto maior essa porcentagem, melhor é nesse quesito aqui de governança. Mas não é algo assim que a gente poderia descartar uma empresa devido ao free float na minha concepção. Outro fator importante aqui é a participação do governo, tá? Porque aqui a gente tem um risco político, né? Então, por exemplo, você pega lá uma empresa estatal, o governo simplesmente ele pode falar o seguinte, vamos pegar o lucro da Vale, né? Vamos pegar o lucro lá da Petrobras e vamos usar 30% desse lucro para pagar o Bolsa Família, por exemplo. Então uma empresa ela pode fazer isso. Eu não quero entrar no caráter se isso é correto ou não, tá? Eu não quero entrar nesse tipo de discussão, mas eu quero deixar claro para você que o governo ele pode fazer isso. Infelizmente, ele pode fazer isso. Então imagine você, acionista de uma empresa, de repente o governo vai lá e segura o lucro da empresa. É dinheiro que você deixa de receber. Tá? Então isso é horrível, é muito ruim. Tá? Então eu conheço vários investidores que não investem em empresas do governo. Se o governo é o sócio majoritário, ou seja, é uma estatal, as pessoas fogem. É tanto que quando há rumores que uma empresa tal ela vai ser privatizada, meu amigo, no outro dia ela abre em alta na empresa. Pode reparar isso. Então porque as pessoas elas correm desse risco ali político. Por outro lado, há grandes investidores que gostam de estatais. Eles usam o argumento seguinte: eu gosto da estatal por um único motivo. É uma empresa que nunca vai quebrar. E é verdade. Né? A empresa estatal ela pode estar rodando no prejuízo há décadas, que ela nunca vai quebrar. Sempre vai ter dinheiro do governo entrando ali para auxiliar a empresa. Então, tem essa vantagem. Eu, particularmente, eu corro de empresas onde a participação do governo ela é maior. Tá? Eu não gosto desses tipos de empresas, eu tento ficar de fora, exceto alguns pouquíssimos casos. Tá? Então tem alguns casos que eu posso estar envolvendo com empresas do governo, mas eu gosto de ter uma participação muito pequena na minha carteira de investimentos, porque eu sei que o governo ele pode querer colocar uma mãozinha lá. Tá? Então a gente tem empresas onde a participação do governo em termos de querer mandar em alguma coisa nesse quesito é muito baixa, como por exemplo a Sanepar. A Sanepar a gente tem um histórico de governança, de gestão muito boa, certo? É uma empresa que sempre demonstrou ser muito lucrativa, então mostra ali que o governo ele fica um pouco de lado, ele só está apenas recebendo ali a sua parcela de lucro. Então é uma das poucas empresas ali das quais eu já analisei e que eu vejo que o governo ele acaba se intrometendo pouco. Claro, a gente tem algumas empresas também de commodities, certo? Que também são estatais, onde há uma governança boa. Os gestores são bons, o governo ele participa muito pouco, tá? Mas commodity é um tipo de
tipo de empresa a qual eu particularmente não gosto muito. Eu acabo ficando um pouco de fora de empresas ligadas a commodities, porque ela não consegue agregar muito valor ao seu produto vendido, e sim ao mercado que faz isso, né? Vê se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Imagine um iPhone, né? Um iPhone, ele é vendido, mesmo que o preço do iPhone lá na loja ele consegue aumentar um pouco, esse preço aumenta lá em R$ 200, os consumidores acabam comprando, tá? E foi o lojista que fez isso, foi a própria Apple que decidiu em aumentar esse valor. Já no caso de commodity, não, você vende a mercado, é o quanto que o mercado está pagando, tá? Então pode ser que o custo aumenta muito, o preço da commodity cai, porque um país está produzindo muito mais barato, ele está dando liquidez ao mercado, e pronto, essa empresa vai ter que ficar no negativo, porque esse é o preço que ela consegue vender. E não tem discussão. Ela pode tentar estocar, dependendo do tipo de mercadoria que está sendo produzida. Então é um mercado muito complexo, é muito complicado, não é para amadores, né? O mercado de commodity não é para amadores. Atualmente eu só tenho uma empresa na minha carteira, que é a Klabin, que é uma empresa ligada a commodity, mas ela é muito verticalizada, ela é uma empresa altamente lucrativa, tá? Mas tirando isso, eu gosto de deixar de lado a empresa de commodity, eu gosto de nem olhar para elas por conta desses lados aqui que eu estou comentando, tá? Mas isso é pessoal, não tem certo ou errado quanto a isso, ok? Eu prefiro sempre preservar o meu patrimônio e buscar uma rentabilidade boa. Então, para eu preservar o meu patrimônio, eu tenho que buscar empresas sólidas, aquelas que eu vou olhar e vou só comprar. Eu só quero comprar ações, quero comprar todo mês eu estou comprando um pouquinho ali, é isso que eu quero, tá? E eu não quero me preocupar muito se está na hora de vender ou não uma empresa, sim, eu quero comprar as minhas ações. Para isso eu tenho que ter empresas sólidas, então eu acabo analisando dessa forma aí também, ok? Também a gente tem, quanto a esses aspectos relacionados à governança, os escândalos, porque a gente tem um risco de governança. Imagine lá uma empresa que eventualmente ali ela está ligado a algum tipo de corrupção, alguma coisa do tipo. Isso não é legal, porque ela pode estar fechando contratos que pode gerar multas para a empresa, não é perene, pode apresentar, enfim, vários riscos ali, onde os investidores vão querer fazer resgates dos seus recursos dentro da empresa e vai cair a cotação dela. Então, se uma empresa ela tem históricos de escândalos, talvez seja interessante você ficar de fora também, né? A menos que mude toda a gestão da empresa, toda a gestão ali da empresa mudou, fizeram uma limpa nesses corruptos dentro da empresa, e aí pode ser que a empresa ela não venha a passar mais por isso novamente. Então fique de olho nisso. Você pode pesquisar no Google escândalos políticos em empresas para verificar o que há de relatos quanto a escândalos políticos, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala muito em meio ambiente, tá? Que é o termo ESG, né, que é o termo associado ali à parte de governança, à parte social e a parte ambiental, né? Então essas três letrinhas ali que é o que mais se fala hoje em dia. Então se você pega lá uma empresa que, por exemplo, ela está degradando o meio ambiente, está burlando testes ambientais, então pode ser uma empresa que pode ter sérios problemas no futuro, tá? Então é bom a gente ter atenção sempre a essa parte de escândalos, tá? Pesquisa no Google ali sobre o histórico de escândalos da empresa, que a gente consegue ter algumas informações associadas a isso, ok? Então, para a nossa aula de hoje sobre governança seria isso, e espero você na nossa próxima aula. Um abraço e até logo.